Bom dia para você que está chegando. Esse é o nosso devocional Direção, terceiro dia da série Distrações. Deixa eu pegar com você um texto bíblico aqui para fazer o terceiro dia. Juízes 16, versículo 4. Juízes 16, versículo 4. E aqui eu falo sobre uma perigosíssima distração. São os relacionamentos. Talvez é uma das distrações mais potentes para poder tirar alguém do foco, tirar alguém do propósito. Sabe por quê, irmão? Porque o ser humano ele é um ser relacional. O ser humano é um ser que né? Não é um animal racional apenas. Né? A ciência, alguns da ciência querem dizer que o ser humano é apenas um bicho que pensa. Não. É uma criação divina, feita pela mão de Deus. E o ser humano, ele é um ser relacional, ele é emocional, nós somos emocionais. A gente ama estar perto de pessoas. Se existe uma pessoa que diz, eu não gosto de pessoas, eu não gosto de estar perto de gente, tem uma disfunção muito séria, que na verdade é uma carência disfarçada. Quando ela diz, eu não gosto de pessoas, não é que não gosta de pessoas, é que se feriu com pessoas e preferiu criar esse cadeado, esse bloqueio, para não se ferir mais. Mas tudo que mais queria na vida era ter pessoas. Tudo que mais queria na vida era ter pessoas. Nós fomos feitos para ser assim. E quando nós fomos feitos lá no Éden, quando Deus nos criou, a Bíblia diz que quando o homem estava prontinho, o Espírito estava soprado nas narinas dele, estava funcionando, andando, tinha um propósito, tinha uma missão. Quando Deus soprou, eu acredito. Quando Deus soprou, o que aconteceu? Imediatamente o homem ficou pronto, mas o texto vai dizer que Deus diz, não é bom que o homem esteja só, não gostei. Ninguém foi feito para ficar sozinho, ninguém. Eu falo de relacionamento amoroso, eu falo de relacionamento de amizade, eu falo de convívio com a igreja, com a noiva. Então ninguém foi feito para ficar sozinho, ok? Então, nós somos um ser relacional, automaticamente vamos ser tentados por isso, porque nós somos tentados pelas emoções. Né? As emoções elas são contrárias à direção do Espírito por muitas vezes. Né? E de fato você vai ser tentado. Quando alguém chega para perto, se aproxima, alguém conecta com a sua ferida, alguém conecta com aquilo que você gosta de falar, de ser, você vai se apegar, é automático. Né? Então, nós só temos que tomar cuidado porque alguns relacionamentos distraem você do que você tem que viver, do que você tem que fazer. Juízes 16:4 diz assim, e depois disso aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Sorek, cujo nome era Dalila. Você conhece essa história, né? A história do Nazireu, o homem de Deus, juiz, Sansão. Sansão tinha um chamado incrível. Antes de nascer, a mãe dele já era estéril. A vida dele já era um milagre porque Deus já tinha o feito com um ofício. E o ofício era libertar o povo de Israel da mão dos filisteus. Então o propósito de Sansão era derrotar filisteus, era derrotar os guerreiros, derrotar o exército dos filisteus. Né? Então era derrotar os guerreiros, os lutadores filisteus. Era uma guerra de homens, uma guerra de guerreiros, de soldados. E ele era um soldado apenas, que Deus o dotou de uma força descomunal para que ele sozinho encabeçasse essa vitória contra os filisteus. Só que o texto vai dizer, aqui em Juízes 16:4, que ele se afeiçoou por uma mulher que fazia parte dos inimigos. Ela era uma filisteia, ela não era guerreira. Ela não era uma soldada, nem existia naquela época. Né? Ela não era um soldado, ela não era alguém que ia guerrear com ele. Mas era alguém que tinha a mesma mentalidade, fazia parte do mesmo povo. Às vezes você está simplesmente trazendo para perto de você inimigos que não estão com armadura, que eles não estão brigando, que eles não têm cara de inimigo, mas eles têm a mesma mentalidade do inimigo. E mais do que isso, eles têm o mesmo propósito do inimigo. Sabe, Dalila não tinha cara de inimigo, Dalila não andava armada, Dalila não fazia parte do exército, realmente dos inimigos de Sansão. Ela tinha cara de amizade, mas ela era do mesmo lugar. Então muito cuidado, há distrações perigosas que vêm do mesmo lugar e a aparência é de um possível relacionamento, mas é uma
tremenda de uma distração. Então olha que maluquice. Sansão, ele começou a se perder na sua função, no seu propósito, não quando quando os olhos dele foram furados lá, quando a arapuca foi feita e ela descobriu o segredo dele, contou o segredo dele. Sansão começou a se perder quando ele estava com o olhar. Vocês já ouviram falar sobre isso, né? Ele estava com o olhar no terreno do inimigo. E quando você olha para o terreno do inimigo, a única coisa que você deve procurar é falha dele, local para poder armazenar alguém ou uma fortaleza lá dentro. Quando você olha para o terreno do inimigo, você aprende as lições para como atacar, como se defender, e não procurar alguém para se relacionar. Mas Sansão, ele olhou para o terreno do inimigo com outro olhar, um olhar de se relacionar com alguém. Ele cogitou a hipótese de trazer para o barco dele um inimigo. Ele trouxe de fato a mentalidade do inimigo, o propósito do inimigo para dentro do barco dele. Então o problema, meu irmão, não é quando a tempestade está fora. O problema é quando você pega a tempestade e traz para dentro. Sansão estava literalmente dormindo com o inimigo. Então, o propósito dela era o mesmo. Então, essa distração ela é perigosíssima. Aí você muitas vezes está se relacionando com alguém, e eu não estou falando só de relacionamento amoroso, estou falando de amizade também. Amizades são perigosíssimas, perigosíssimas. Eu não estou falando para vocês ficar um cabreiro, né? Uma pessoa chata que não se relaciona com as pessoas. Mas é que tem que haver cuidado quando aquela amizade não conecta com o lugar que você está indo. Porque às vezes você está num lugar diferente daquela pessoa e você conversa, a conversa não vai, sabe? E mesmo assim você fica ali porque é engraçado, porque é divertido. E você percebe que para você continuar tendo aquela amizade, você vai ter que sair do seu propósito. No seu propósito é inegociável. Amizades são negociáveis, propósito não. Então, negocie a amizade para poder permanecer no propósito de Deus. Não negocie o seu propósito para permanecer com amizades. Jamais. Então, olha que coisa maluca, né? O propósito dela era o medo dos inimigos. Só que talvez Dalila era bonita, ela formosa porque ele se afeiçoou, ele gostou, né? Então tem muitas coisas que têm aparência boa, parece saudável, mas não é. Parece, mas não é. E tiram você do propósito. Sansão tinha um propósito específico de vida, não podia ser esquecido dessa forma. E tudo começou quando ele começou a olhar para o terreno. Depois, quando ele puxou para o barco dele. Quando ele começou a dar conversa. Quando ele começou a dar assunto, a flertar. Ali ele trouxe para dentro da vida dele uma distração perigosíssima. Então, existe uma expressão que diz assim, uma frase que diz assim, né? Pedi a Deus que me tirasse do caminho os meus inimigos e de repente percebi que alguns amigos começaram a se afastar. Não lembro quem disse isso, só sei que eu guardei e agora anotei. Pedi a Deus que me tirasse do caminho os meus inimigos e de repente eu comecei a perceber que alguns amigos foram embora. Porque alguns de fato não são amigos. Eles até gostariam de ser amigos seus, mas eles são inimigos do seu propósito. Eles podem até ser amigos seus no papel, eles gostam de você, não, nada contra você, mas tem uma coisa que você carrega que incomoda eles. E quando você se aproxima deles, você não pode mostrar o que você carrega, você não pode falar do seu propósito, porque isso vai fazer aquela pessoa se irritar. Então olha que tóxico, que problemático isso. Você tem uma espécie de amizade que é inimigo do Deus que você carrega, que é inimigo do propósito que você leva. Isso vai te afastar do propósito de Deus. Há inimigos que eles veem como amigos, como o caso da Dalila. Então, uma distração perigosíssima são os relacionamentos. Segundo Samuel capítulo 11, versículo 2, olha o que o texto diz. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço a mulher que estava lavando. E era esta mulher muito formosa, olha a aparência. Sabe, esse texto tem vários problemas. Inclusive eu estou preparando uma mensagem que fala sobre como nós vamos aprender com a queda, com o pecado de Davi.
né? Davi era um homem segundo o coração de Deus, um rei de guerra, um homem que não perdia a batalha, um homem com uma marca da presença de Deus, porque foi aquele que restaurou o tabernáculo, restabeleceu a adoração, foi ele que criou a música nos cultos. Davi tinha uma responsabilidade incrível de alguém conduzir uma geração, conduzir uma nação, mas ele de repente escolheu não ir guerrear. Olha, quando você não faz o que tem que fazer, você dá vazão a distrações. Lá no Éden foi a mesma coisa. Quando Adão parou de cumprir o propósito dele, que era cuidar das coisas que Deus deu, se alimentar dos frutos que Deus deu, ele passou então a ter mais vazão, mais propensão a cair em tentação. Davi ficou em casa passeando pelo palácio. Deveria estar na guerra, mas ele fica em casa. Quando ele fica em casa, os seus olhos encontram uma mulher casada. E lá está uma distração, e essa é uma distração que muitos caem. A distração de olhar com a aparência e seu coração se mover em direção a essa distração perigosíssima que são os relacionamentos. Davi não foi para a guerra para descansar. Então guarde isso. Davi não foi para a guerra para descansar. Então existe um propósito para você descansar. Então, você quer saber qual é o propósito de descansar? Diga assim, recarregar. Descansar é recarregar. Então, se você não está descansando para recarregar, você está descansando para se distrair. Há um propósito para descansar. Então, há um tempo para descansar. Há uma hora do dia para descansar. Há um momento para descansar. Sabe a roda de conversa fora? Há um momento para isso. Não são todas as rodas que tem que ser conversa fora. Há um momento para dormir. Mas não é a todo tempo para dormir. Há um limite para descansar. Você tem um tempo de tomar chimarrão em casa? Ok, antes de manhã ou de tardezinho. Tudo bem, tome seu chimarrão. Mas há um tempo para isso. Então tem a hora de acabar. Tem gente que não tem rumo. É 5, 6 horas da tarde, cedo para tomar o chimarrão, e aí você passa 10 horas da noite e está lá no chimarrão ainda. E aí todos os dias a pessoa está descansando, mas no fim ela está se distraindo. E quem se distrai cai. Quem se distrai dá vazão para a tentação. Sabe, existem conversas que você consegue dominar com intencionalidade por um tempo, depois de um tempo você não consegue mais. Porque aquele descanso que era para recarregar virou um descanso para se distrair. Cuidado, há um limite para o descanso. Cuidado, porque enquanto você está desarmado, tem gente muito armada para distrair você. Para você sair dali distraído no que você tem que fazer. Sabe, Davi não foi guerrear porque estava descansando. Então tem gente que diz assim, eu vou descansar. Aí vai lá, dormiu a noite inteira. Deu, tá descansado? Bora! Não. Ele dormiu a noite inteira, mas daí de manhã ele fica se arrastando, senta lá, e senta aqui, aí almoça, tira uma séstia, aí de tarde trabalha um pouquinho, depois já senta, e aí depois vai tomar chimarrão, e ele passa uma vida distraído, achando que está descansando. Descansar é recarregar. Descansar não é ficar um tempo ocioso, porque nesse tempo ocioso você vai se distrair, e ao se distrair você vai cair em tentações. Vai cair porque passou da sua intencionalidade, passou da sua consciência e já virou um automático do seu inconsciente. Você já está fazendo coisas automáticas, não está pensando mais no que está falando, não está pensando mais naquilo que está ouvindo, não está mais refletindo sobre quem está na sua roda, você simplesmente vai deixando rolar. Então tem que ter a hora para acabar o descanso. Sabe, até o celular, se você deixar 24 horas no carregador, pode dar problema. Pode dar problema. E sabe qual o maior problema de um celular que vai ficar 24 horas no carregador? O maior problema é que você não vai poder tirar ele dali e sair usando. Sabe, às vezes Deus quer pegar e sair usando você está pronto. Não, você fica no carregador ali. Deus quer te levar, diz, filho, chegou a hora, deu, descansou, bora, levanta. Sabe, pela manhã, isso nem se fala, né? Fazer um devocional pela manhã, tem gente, meu Deus, a palavra acordar de manhã já é um tiro na consciência. Por quê? Porque é terrível, meu Deus, eu me arrasto, eu dificulto. Gente, não esqueça que dormir é para descansar, não é para distrair. Então você não vai dormir depois das 2 horas da manhã. Olha, aproveite que nós estamos aqui de manhã para receber esse conselho, essa palavra. Durma mais cedo. Há pesquisas que dizem que a partir das 10 horas da noite você não faz mais nada produtivo. É sério que você, depois das 10 da noite, você ficou até 1 e pouco da manhã rolando o celular,
para depois dizer que não teve como acordar de manhã para buscar Deus, para orar, para meditar, para ler. Aí você conta essa historinha para você mesmo? Você conta essa historinha para Deus? Não, Senhor, não consegui, não deu. É sério? Você ficou das 10 em diante assistindo bobagem, conversa fora, jogando tempo fora. Investe no teu descanso com esse propósito. Descanse para recarregar. Quando o celular dá 100%, você pum, dá aqui. É dessa forma. Recarregou, dormiu as horas necessárias de sono, de 6 a 8 horas. Levante-se, bora para cima. Não fica perdendo tempo na cama não, que você vai cair em tentação. E não fica em casa não. Levanta, faz. Não sei que você trabalha em casa, mas faz o que tem que ser feito. Davi deixa de ir para a guerra, fica em casa descansando. Descansando ele se distrai e distraído ele cai. Então, guarda essa frase. Quem não está descansando para recarregar, está usando do seu descanso para se distrair. A pergunta que eu te faço é: como eu sei que eu estou descansando para recarregar? Como eu sei que estou descansando para recarregar? Quando eu sei o que eu preciso fazer depois. Quando eu sei, consciente daquilo que eu tenho que fazer depois. Então você já coloca o celular carregar, geralmente quando você já tem algo para fazer e não está conseguindo fazer. Você quer fazer algo e não está conseguindo porque vai desligar o celular. Então você coloca o celular carregar porque você quer usar depois. Essa consciência do que você vai fazer depois, ela é fundamental. Quando você vai deitar na cama, você já vai deitando, se organizando direitinho, apagando a luz, desligando as coisas, deixando silêncio, intencionalmente, porque você sabe que amanhã você precisa estar bem. Tanto por descanso físico, quanto por descanso mental, descanso da alma, a conversa que vão te cansar. Você vai dizer, olha, sobre isso agora não, que eu estou me preparando porque eu vou ser usado depois. Meu irmão, esse é um princípio, para você que quer pregar, quer ser um pregador da palavra de Deus, esse é um princípio que eu aprendi há uns 3 ou 4 anos atrás, nas minhas pregações. Eu tinha um hábito, às vezes, chegar no hotel, vou pregar no culto à noite, chegar lá e ficar revisando o conteúdo, revisando o assunto que ia pregar, ficar ali ansioso ali, muitas vezes não conseguia descansar. Pegava às vezes 5, 6, 7 horas de estrada, tinha que pregar de noite, imagina, 7 horas aqui, né? Concentrado, o olho pesado, almoçou na estrada já, não deu nem tempo de fechar os olhinhos um pouquinho, tocou direto. Aí chega lá para se arrumar, chega lá 2, 3 horas antes do culto e começa a ler tela de celular, livro, ler para poder se preparar para pregar. E de repente você vai pregar e a sua mente não está funcionando. Aconteceu várias vezes comigo, a mente não está funcionando. Aí você, tudo que eu estudei, aí você tem uma sensação de abandono, como, Deus me abandonou agora, não me usou porque eu estou muito cansado. Não me usou porque eu estudei, me preparei, você trouxe pro braço, inclusive, né? Outra coisa que eu entendi ao longo do tempo, que não é sobre a nossa força, mas você está ali, estudei, agora Deus não me usou, eu esqueci o que eu ia dizer, me perdi no texto, e você conta um monte de historinha para você mesmo, diz um monte de desculpa, mas a verdade é que te faltou descanso. Então é uma coisa que eu não abro mão mais hoje. Eu vou pregar aqui pertinho, eu descanso em casa. Vou pregar longe, eu já marco a viagem para chegar 3 horas antes e pelo menos 1 hora antes eu tenho que ficar em silêncio, com os olhos fechados. Às vezes não consigo dormir, mas com os olhos fechados, em silêncio, me concentrando, descansando a minha mente. A minha esposa já sabe disso. Ela vai com o Miguel, ela sai do hotel, vai para a rua, caminhar com o Miguel e me deixa em silêncio, descansando. Por quê? Porque eu sei o que eu vou ter que fazer depois. Eu tenho a consciência de que eu quero ser usado por Deus. Eu preciso estar bem, a minha mente precisa estar boa. Sabe, então, se o seu dia é um dia de agenda cheia, se o seu dia é um dia de muita informação, ontem eu tive várias reuniões densas, decisões sérias na empresa. Você sabe que vai ser assim. Por que você não se respeita? Agora, tem aquele que se respeita e ele passa do limite. Então ele passa a deixar de descansar e passa a se distrair. Você já parou para pensar que muitas vezes que você não está descansando como deveria, é porque você distraiu mais do que deveria? Então você não consegue acordar cedo de manhã para cumprir o que você tem que viver, porque você ficou muitas horas se distraindo na noite anterior? A distração, ela tira você, meu irmão. Mas voltando a falar sobre relacionamento, se o descanso não está te servindo para preparar você para o propósito, ele vai te tirar dele.
Sabe? Então, muito cuidado para você não chamar de amigo aquilo que Deus chama de distração. Há rodas que vão te levar para o propósito da roda. Se o seu propósito não estiver bem definido, a roda vai te levar. O senso comum, a maioria sempre não sabe o que fazer. A maioria sempre está perdida. Se você não está com um propósito definido, a maioria vai te levar para o propósito deles. Você vai ecoar simplesmente a voz da massa. E talvez o que Deus tinha para você é o único. O que Deus tem para você é único, não é talvez. É único, é específico. E tem situações que você vai ter que escolher. Sabe? Em nome de Jesus. Cuidado para você não chamar de amigo, de relacionamento, de parceria, quem Deus está chamando de distração. Há pessoas que têm cara de distração. Há pessoas que o Espírito Santo vai te mostrar, vai te lembrar, você vai lembrar do que eu falei aqui. Ela vai chegar e dizer, eu quero ser seu amigo. E Deus vai dizer, não, ele quer ser uma distração. Há rodas que vão te tirar do propósito. Há rodas que vão te tirar do propósito. Só mais uma vez. Há rodas que vão te tirar do propósito. Lucas 22, 55. Olha esse texto. E havendo-se acendido o fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E uma certa criada viu ele assentado no fogo e olhou para ele e disse, esse aí estava com Jesus lá. E, porém, Pedro, para permanecer na roda, ele teve que negar o Jesus dele. Tem coisa que vai custar muito caro. Tem rodas para você ficar, vai custar muito caro. Tem rodas que para você permanecer vai te custar o seu propósito. Não esqueça disso, pelo amor de Deus. Tem rodas que para você permanecer nela você vai ter que esquecer o seu propósito. Então saia da roda e permaneça com o que Deus te deu. Agora vem para mim o último. Eu separei, eu deixei melhor para o final, meu irmão, porque isso aqui foi uma chave que virou na minha mente. Isso aqui foi uma chave que virou na minha mente. Eu deixei para o final porque eu sabia que seria a mais forte. Sabe qual a maior distração de todas? A maior de todas é a luta com inimigos errados. Escreva aí, inimigos errados. Eu vou ler um texto para você. 1 Samuel 17, 28. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, de Davi, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe. Então, Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ele está irritado com Davi. Está querendo puxar uma briga, está querendo puxar uma discussão. Acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse, por que desceste aqui? Como quem deixasse aquelas poucas ovelhas no deserto? Com quem você deixou as ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção. Olha o que Eliabe estava querendo fazer. Ele se irrita vendo Davi ali no vale. O gigante está lá na frente, meu irmão. O gigante está lá. Mas o irmão vem se irritar e provocar ele em Davi. E olha o que ele tenta fazer. Julgar a intenção de Davi. Ele chega para Davi e fala, eu conheço a tua presunção. Eu sei a tua intenção. O que Eliabe estava querendo fazer é puxar uma briga. Puxar uma guerra. Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração. Desceste aqui para ver a peleja. Então disse Davi, que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E o versículo 30, desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Que palavras eram essas? Davi estava querendo saber qual a recompensa que teria quem derrubasse o gigante. Olha a cena, imagina a cena comigo. É um vale, o gigante Golias está lá gritando, está todo mundo com medo. Quando Davi chega, ele chega querendo saber o que está acontecendo, quem é esse gigante, quem é esse aí que está deixando todo mundo com medo. Ele quer simplesmente saber, ele quer saber o que está acontecendo, ele quer saber quando é que vai ganhar, quem derrubar esse camarada. Quando ele chega pro irmão dele, o irmão dele quer puxar uma briga com ele. Meu irmão do céu. Se Davi tivesse... Sabe, a Davi era um homem irado, era um homem de guerra, era um homem bravo, mas ele lutava contra os inimigos certos. Guerras dele. Sabe, aquela guerra nem era dele, de certa forma, mas ele pegou para ele
porque era uma guerra contra o Deus. E ele, quando enxergou que o gigante estava afrontando a Deus, ele percebeu que estava faltando gente para se lançar, porque Deus daria a vitória. Mas olha o que Davi é tentado a fazer, meu irmão. A vida de Davi ia mudar para sempre ao derrubar aquele gigante. Mas antes dele focar no gigante para derrubar, antes dele olhar para o gigante para derrubar o gigante, um irmão veio para distrair ele, puxar uma discussão, puxar uma briga. Se Davi simplesmente fosse alguém destemperadinho, irritadinho, não leva o desaforo para casa, meu Deus, eu não posso deixar isso passar, eu vou mostrar para ele quem ele é, eu vou contar quem eu sou, eu vou dizer eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu faço isso, eu faço isso. Não, versículo 30, e ele desviou do irmão. Sabe, as distrações, elas vão vir para você lutar contra os inimigos errados. Davi estava dizendo, o meu inimigo não é você, Eliabe, você é meu irmão. O diabo vai lutar todos os dias para você lutar com irmãos enquanto o gigante está lá. O diabo vai lutar todos os dias para você guerrear contra os irmãos, fazer um guerrear contra o outro. O gigante está lá. Sabe, e tem muita gente dizendo, não, eu estou guerreando a causa do evangelho, porque eu estou denunciando o pecado dos outros, porque não, você está se distraindo, porque o gigante está lá. Não, mas Deus me chamou para mostrar o pecado da igreja. Não, você só está se distraindo, meu irmão. O gigante está lá. E sabe de uma coisa? Ninguém falou nada para Davi. Não foi alguém que disse, hoje Davi, concentra aí, deixa o teu irmão. Não, ele mesmo percebeu. Ele percebeu que o irmão dele naquele momento estava irritado. Ele entendeu, o irmão mais velho, talvez era cuidado talvez até zelo, né? Poxa, você é o menorzinho, você vem para cá pro deserto, você não tem coração bom, você quer vir aqui para ver a gente morrer. Sabe, é normal, às vezes até cuidado disfarçado. Ele entendeu o irmão, não deu discussão, não perdeu tempo com o irmão, porque ele tinha um inimigo certo. E sabe de uma coisa? O inimigo de Davi naquele momento era o mesmo inimigo de Eliabe. Era o mesmo inimigo. Tem vezes que você está discutindo, está guerreando com amigos, sendo que vocês têm o mesmo inimigo. Vocês deveriam estar no mesmo lado. Inimigos errados são distrações, as mais poderosas distrações. O diabo vai fazer você querer lutar contra os irmãos ao invés de lutar contra os gigantes. Davi, antes de derrubar o gigante, ele é tentado a lutar contra o próprio irmão. Havia um gigante a ser derrotado. A ira do irmão estava puxando ele para uma discussão, mas ele não tinha tempo para isso. As discussões são distrações, meus irmãos. Ah, meu Jesus, me ajuda. Eu queria que o mundo inteiro ouvisse isso. As discussões são distração. Não discuta com ninguém. Há pessoas que eu gostaria de ajudar, mas quando você vai ajudar, vira uma discussão. Aí você diz, está tudo bem, cada um tem a vida que merece. Tem vezes que você vai mais ajudar orando do que discutindo. Eu nunca vi na minha vida alguém sair de uma discussão, de uma briga feia, sabe? Quando os ânimos se afloram. Eu nunca vi na minha vida uma discussão séria acabar num muito obrigado por ter me corrigido. Quando o ser humano quando começou a discussão, você ativa um lado do cérebro, é o córtex pré-frontal, frontal. E a amígdala, dentro desse córtex, existe um negócio chamado amígdala cerebral. Se eu estou me confundindo, é isso. A amígdala é uma espécie de campainha que ativa a sua sobrevivência. A amígdala é fundamental. Se você estiver num deserto, por exemplo, e lá chega um animal, que o homem viveu muito tempo na floresta, se levantar uma onça, sei lá, na sua frente, na hora, com aquela cena, o que vai ser ativado em você não é a consciência, para você refletir, pensar. O que vai ser ativado é a amígdala. E quando a amígdala é ativada, o sangue ele vai esquentando o corpo, ele passa para as mãos, ele passa para as pernas. Tanto é que você consegue correr mais rápido. Você consegue subir numa árvore como você nunca subiu na vida. Porque quando a amígdala é ativada, o próprio cérebro bomba sangue com mais força. E aí você consegue ficar mais rápido, você não sente tanta dor. E você consegue correr, você consegue fugir.
porque ativa a sobrevivência. Então quando você entra numa discussão, quando você desce para um nível de uma discussão, a sua amígdala é ativada, a pessoa não absorve mais nada, não tem mais nada de consciência naquela conversa, é só raiva. E a pessoa, ela quer só sobreviver, ela só quer ganhar a conversa, ela quer ganhar a discussão. Então você fica querendo ganhar, e ninguém nunca ganha de nada. Os dois sempre perdem. Os dois sempre perdem. Isso aqui é um trato comigo, porque eu sou sanguíneo, né? Tipo físico sanguíneo. Tem muitos aqui sanguíneos também, sabem o que eu estou falando. Às vezes o nosso corpo ele chega a esquentar assim, ó. Você tem que respirar, porque você vai ativar a amígdala e você vai se irritar e vai fazer bobagem. Essa é a nossa luta, meu irmão. E tudo isso é apenas uma distração. O inimigo está lá. E você está se distraindo, lutando com o inimigo errado. Você conhece alguém que ama discutir? A Bíblia vai contar de alguém que gosta de discutir. Lucas 10:40. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se, diz aos Jesus: não se te dá, não te incomodes que minha irmã me deixe servir sozinha. Diz-lhe que me ajude. Sabe, os distraídos sempre gostam de discutir. Há dois tipos de pessoas: os que fazem e os que discutem. Os que fazem o ministério, os que vivem o ministério e os que discutem sobre o ministério. Os que são generosos e os que discutem sobre o dinheiro. Os que são e os que discutem ser. Naquele momento, a Marta queria discutir, ela queria puxar uma briga com a irmã dela. Porque ela estava trabalhando e ela estava fazendo para Jesus o que Jesus chamou de distração. Distraídos gostam de discutir. Por quê? Porque esse é a sina. Ele discute com tudo, ele discute com ele mesmo, ele tem uma péssima conversa dentro de si. Ele não sabe conversar nem consigo mesmo. Então ele vai discutir com todo mundo. E o que ele está fazendo, na verdade, é só distraindo. Ele tem um propósito lindo para viver, mas que vive de discussão, vive de distração. A Marta estava distraída com um monte de tarefa, que não era nem para ela fazer, naquele momento, era para parar e ouvir. E ela passa a ter Maria como inimiga agora. E agora ela vai buscar uma outra distração, que é uma discussão. Ela já estava distraída porque estava tarefada sem necessidade naquele momento. Aí ela vai brigar com a irmã agora, ela tinha um propósito, meu irmão, ela se distraiu o tempo todo. Ela queria se distrair, isso que ela queria. Ela já gosta de andar distraída. E agora eu vou brigar. Agora, sabe a pessoa que não ativou nada da consciência? Jesus está na sala falando. Jesus está na sala falando. A Maria ativou a consciência e disse: meu Deus do céu, olha quem está na minha casa. Mas eu não vou levantar um copo agora. Depois eu sirvo ele. Mas enquanto ele fala, eu só quero ouvir a sua voz. A Marta não. A Marta estava no automático. A Marta estava aqui, ó. Arrumar essa mesa, Jesus está aqui, ninguém faz nada, ninguém me ajuda. Jesus não te incomoda? E vem a Maria, ela estava querendo fazer uma bagunça. Aí Jesus fala manso e calmo com ela: Marta, 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 por que você está distraída, Marta? Porque a tua irmã escolheu a melhor parte. Não é você que tem que fazer ela levantar, é você que tem que sentar com ela. Todo distraído acaba com os inimigos errados. Marta, sabe o que Jesus estava dizendo? Ela não é sua inimiga, Marta. Vocês são irmãs. Eu estou na casa de vocês. Ela não é sua inimiga. Cuidado com os inimigos errados. A maior distração para mim é essa. Porque todos os dias, sabe, você está indo em direção ao propósito. E quando você está no meio do caminho, vamos dar um exemplo bem simples. Você vai na casa de alguém que Deus falou com você, você vai lá orar para essa pessoa, você vai levar uma palavra, você vai levar uma cesta básica para alguém. Deus falou com você, te incomodou. Você sai de casa, eu vou lá encontrar tal pessoa agora. Você define um propósito, você arruma e diz: vou lá, passar no mercado, vou comprar aquela comida, vou doar para aquela pessoa, vou fazer uma oração. Propósito. No meio do caminho, passa um maluco lá, se atravessa na frente e buzina. Aí você fica: pô, mas o cara nem tinha razão. Pô, ele que se atravessou. Já abaixa o vidro. O cara desce do carro. Você desce do carro também. Meu Deus. Aí você chega lá, passa, atravessa a esquina
Meu irmão, é assim a vida. É dessa forma, o diabo luta dessa forma. Só quer que você troque de inimigo. Lá tem uma casa que tem demônios agarrando uma pessoa, e que o seu inimigo é aquele principado, aquela potestade, e você troca de inimigo naquele momento. Você acha que o seu inimigo é aquela pessoa. Outra coisa, eu nem citei isso, né? É fundamental citar isso. A maioria das pessoas que você não gosta, ou que não gosta de você, não é sobre eles. É sobre o que está neles. Inimigos errados, cuidado com os inimigos errados. Tem gente que está achando que é a pessoa que é o problema. Não é, gente. É um espírito que usa ela, que deixa que use a boca dela. E aí te ofende, te magoa, você fica contra a pessoa e não é sobre ela. Na verdade, você e ela têm o mesmo inimigo. Só que você aprendeu a dominar, a não deixar que ele te use, e a outra não tem força para isso ainda. E ela simplesmente abre a boca e o inimigo fala pela boca dela. E o inimigo fala pela boca dele. Aí você olha e fica bravo com ela, com ele. Não é. Vocês têm o mesmo inimigo, olha para o inimigo certo e parem de lutar um contra o outro. Que tem de casamento, que parece dois rival, parece que estão em times diferentes. O que tem de casamento? Vive numa pé de guerra dentro de casa, como se estivessem em lugares separados, em times separados, como se tivessem gigante, como se o gigante fosse a esposa. Eu conheço um monte de marido fazendo isso, um monte de esposa achando que o problema dela é o marido. Vocês têm o mesmo gigante, o mesmo inimigo. Olhe para o seu marido hoje, se você está brigado com o seu marido ou mulher, olhe para o olho dele e fala: nós temos o mesmo inimigo, amor. Marido, olhe para sua esposa e diga para ela: nós temos o mesmo inimigo, nós estamos do mesmo lado. E toda vez que eu fico contra você, esse gigante passa por cima de nós. Toda vez que nós ficamos um contra o outro, é que nem um time. Assiste um jogo de futebol, se começa a brigar entre ele, acabou, meu irmão. Acabou o jogo, vai ser 10-0. Quando o time não conversa mais entre eles. Tem guerras que você perde porque você está brigando com o inimigo errado. É seu irmão. Faça uma lista daqueles que você está brigado. Coloca no joelho. Perdoa. Perdoa, são seus irmãos. Eu tenho plena certeza que Deus está me usando para te dizer isso. São seus irmãos. A irmã Cristiane colocou: não é contra a carne nem sangue. É o que está nele. Não esqueça disso. Quem ele é igual a você. Inclusive, o maior dos problemas que você reclama dos outros é os problemas que você mais tem. Um dia você vai entender isso. É dolorido, mas é assim. Toda vez que você reclama de uma área da vida de alguém, é exatamente a área da sua vida que precisa mudar. Porque é exatamente como você enxerga. Então, quando eu quero conhecer alguém, eu não preciso perguntar sobre a pessoa para ela. Eu pergunto sobre outra pessoa para ela. Eu conheço mais a pessoa do que você pode imaginar. Se você quer conhecer alguém, você quer conhecer o João, não diga: João, quem é você? Diga: João, para você, quem é o Bastião? Que você vai ver como é que o João enxerga. E você vai ver exatamente o que precisa mudar no João. Vamos lá. Como combater as distrações? As horas se foram, está tudo voando, né? Nós estamos voando aqui. Como combater as distrações? Então eu separei algumas coisas. Primeiro, definição antecipada. Definição antecipada, planejamento. Pela manhã, antes das notificações, distrações. As notificações hoje são distrações. Entra lá na barra de ferramentas, agora conselhos práticos do dia a dia. Entra lá nas ferramentas, lá, configurações, notificações. Entra lá e desativa tudo aquilo que você não quer. Deixa lá o WhatsApp, que talvez é uma mensagem urgente. Eu, esse tempo atrás, fiquei um mês sem notificação do WhatsApp. Desativa lá Instagram. Não, Instagram não. Mas se você acha que o Instagram está te roubando, faça isso. Agora, se você usa por devocional, não, daí Deus vai te abençoar. Facebook. Entra no próprio Instagram depois também, desativa algumas coisas. Por exemplo, eu não quero saber quando alguém postou uma foto nova. Não quero saber, eu já desativei já. Ah, fulano postou uma foto nova. Eu estou aqui sentado numa reunião, pim, celular, olho pro celular, fulano postou uma foto nova. Não, por favor, entra no Instagram, notificações. O que eu quero receber? Mensagens, alertas, chamada ao vivo de alguém. Isso eu quero saber. O restante eu não quero saber. Desativa. Configurações do celular, volta lá. Desativa a notificação de loja. Ah, mas eu quero saber a promoção. Tá, você deixa uma lá. Mas se você deixar 5 lojas, o celular não vai parar de o tempo todo.
sabe? Eu desativo de e-mail, desativo de Facebook, desativo de TikTok, desativo de tudo que é rede social, que não é o Instagram, é o único que eu deixo, por conta das mensagens que vêm, que são mensagens mais importantes. O WhatsApp deixo, ligação deixo. O resto, meu irmão, tá tudo desativado. Tá desativado. Telegram tá desativado, e-mail tá desativado. Tô falando uma coisa particular para você aqui, para te ajudar a não ficar se distraindo o tempo todo, porque notificações são distrações. Então você precisa se antecipar. Se antecipe pela manhã, por exemplo. Planeje o que você vai fazer. E meu irmão, enquanto você não vai fazer, enquanto você não concluir o que você tem para fazer, não deixe que nada aconteça. Planeje, se antecipe, acorde mais cedo, faça antes, faça antes. Antecipação, primeira coisa. Segundo, não perca a atenção e a intensidade. Sabe, crianças, elas não têm foco, adultos precisam ter foco. Então, o inimigo vai lutar todos os dias para te distrair, você só precisa lutar mais do que ele para se manter focado. Só isso. Você só precisa ter mais vontade de estar focado do que ele tem vontade de te distrair. Então, não perca essa atenção. Está fazendo algo, foco. O que é foco? Foco não é fazer uma coisa só. Eu vou ter que deixar de ir na igreja para fazer faculdade. Eu vou ter que separar do casamento para ter dinheiro. Não, foco não é desmanchar as coisas para poder fazer outra. Foco é estar dando 100% de si naquilo que está fazendo naquele momento. Se você disser, hoje vai ser um dia para o meu filho, hoje vai ser o dia para o meu filho. Hoje vai ser um momento, eu vou tirar uma tarde inteira para organizar a minha empresa. Vai ser uma tarde inteira para organizar a minha empresa. E tudo que não combina com aquilo ali não está no planejamento. Terceiro, maturidade. A maturidade é simplesmente uma arma poderosíssima contra a distração. Porque entender o tempo que eu estou vivendo vai me fazer realizar o que tem que ser feito. A falta de foco é comportamento infantil. Toda vez que você está diante de uma situação importante que você tem que fazer, e você desvirtua rápido, você diz, pô, estou agindo que nem criança. Perceba que criança é assim. Entenda isso. Conscientize, criança é assim. Criança é infantil. Infantilidade desfoca. A criança, se você está falando uma coisa importante, ele está olhando para o seu óculos. Aí ele está te ouvindo um pouco e está passando uma borboleta. Perceba, se você tem esse problema sério de déficit de atenção, de dificuldade de concentração, perceba isso primeiro. Se precisar de um tratamento psicológico, faça. Mas se não é uma patologia, não é uma enfermidade emocional, você percebe que é só simplesmente uma luta que você vai ter que guerrear mesmo, então guerreie essa guerra, ela já está vencida. Ela é tua. Toda vez que você se distrai com qualquer coisa, isso é comportamento infantil. Você fala, não, eu já sou adulto. Eu já sou adulto. Crianças não têm foco. Adultos precisam ter foco. Inclusive é importante que você comece a ensinar o seu filho desde cedo já. Quando fazer uma coisa, concentrar no que está fazendo. Toda criança que ela é muito rápida e inteligente, ela vai ter dificuldade de concentrar. Normal. Eu tive sérios problemas para concentrar a minha vida inteira. Mas você precisa ir orientando. E como você é adulto, você não precisa de um professor o tempo todo em cima. Você precisa simplesmente perceber, ter autopercepção de que você está tendo um comportamento infantil. Então, ajuste a sua visão e diga, eu vou fazer o que tem que ser feito. Nunca esqueça que você cresceu, você vai atingir a maturidade. A maturidade ela é uma arma poderosa, ela derruba a distração. Quando você entende que crianças fazem o que querem, adultos fazem o que tem que ser feito. Algumas coisas vão surgir na sua frente como propostas, mas que na verdade são apenas distrações. Às vezes as distrações serão ruins e às vezes as distrações serão boas. Mas muitas coisas boas te tiram do extraordinário. Não esqueça que estabilidade não existe. Essa coisa de eu só quero buscar para depois parar, isso não existe. Quem está se baseando na vida boa que está tendo, daqui a pouquinho vem uma chuva aí, já te mostra que estabilidade não existe. Então você vai ter que manter foco sempre. Busque cumprir o seu propósito em Deus e não se afaste dele. Filipenses 3:13 diz, irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ajuste a visão de forma correta. Para onde eu olho? Olha que pergunta bacana, eu anotei aqui. O texto diz assim, prossiga para o alvo.
Sabe? E o arqueiro, quando vai jogar uma flecha no alvo, ele tem duas coisas que ele precisa olhar. Perdão. Duas coisas que ele precisa olhar. Para o alvo e para a flecha. Para onde eu olho? Para o alvo ou para o arco? Ou para a flecha? Para onde eu olho? Então, sabe o que significa isso? Vamos dar um exemplo. O rapaz vai chutar a bola para o gol. Para onde ele olha? Para o gol ou para a bola? Se ele olhar só para o gol, ele pode errar da bola. Se ele olhar só para a bola, ele erra do gol. Como é que eu faço para ajustar meu foco? Olhar para o gol é olhar para o alvo. Olhar para a bola é olhar para a próxima etapa. Então você define o alvo e depois foca na próxima etapa. Então você olha para o alvo com a flecha e depois é olhar para a flecha para encaixar no alvo. Nunca esqueça disso. Nunca esqueça disso. Não adianta você sonhar alto com um alvo grande e esquecer da próxima tarefa. Onde é que está o seu foco agora? Eu tenho um alvo, mas nesse momento, para chegar no alvo, eu vou focar na minha próxima tarefa. Então não adianta você sonhar com uma casa e ficar imaginando o telhado dela enquanto você não coloca o tijolo embaixo. Não esqueça que o seu foco precisa ser ajustado no seu alvo, mas quando você vai começar, o foco é na próxima etapa, no processo. Não esqueça. Você está olhando para cima, lá em cima eu quero chegar, mas não esqueça de subir o primeiro degrau. Foca no processo. Ame o processo. Se apaixone pelo processo. Tenha prazer no processo. Suporte o processo. Seja grato no processo. Tem gente que se apaixona só pelo sonho. Meu irmão, se apaixonar pelo sonho, qualquer um se apaixona, todo mundo. Quem conquista tudo e quem não conquista nada sonha com a mesma coisa. Quem conquista tudo e quem não conquista nada sonha com a mesma coisa. A diferença é que quem conquista tudo, ele foca no processo. E quem não conquista nada fica só sonhando com um telhado e não vai cavocar o buraco para baixo. Então, foco é isso, é olhar para o alvo e olhar para o processo. O que eu tenho que fazer hoje para chegar lá? O que eu tenho que fazer hoje? E se ajustar o foco. Defina o propósito, comece a caminhar nessa direção e tudo que está na frente que atrapalhar você disso, você tira da frente. O alvo é onde eu vou chegar, o processo é aquilo que eu tenho que fazer para construir. O alvo é onde eu vou chegar, o processo é aquilo que eu faço para construir. Vamos orar? A live hoje ela foi, ela começou um pouquinho mais tarde também. Mas eu espero ter abençoado a sua vida. Gente, a série acabou. 3 dias, foram 3 dias assim que... Jesus, como Deus me ensinou, como a gente foi confrontado, confortado, tratado, podado, moldado, eu não sei. Tem hora que a gente passa mal, de tanto que apanha, e depois a gente se sente abraçado, amado, cuidado por Deus. A palavra de Deus ela é uma coisa incrível. É incrível demais. Então, pegue essa série, leve para a sua vida. Se eu fosse fazer um pedido para você, assista de novo, ouça de novo, escreva alguma coisa. Vá para o Spotify ou para algum lugar para ouvir de novo a mensagem. Se puder escrever, colocar frases, guardar as frases. Amanhã eu vou postar no grupo exclusivo do WhatsApp, que o link está na bio, o esboço, umas 4 páginas em PDF de leitura, para quem gosta de ler. Para quem gosta de leitura, sentar, sabe, e ler. Bota no celular mesmo, não bota o brilho tão alto para não machucar seus olhos, mas leia. Eu sei que é mais chato ler, mas tem muita coisa que você vai viver só quando aprender a ler. Leia. Aí você vai ler o esboço, vai fazer sentido que você ouviu. Você vai ver que na segunda, terceira vez que você ouvir, meu Deus, ninguém tira do seu coração mais. E aí você vai fazer um negócio que ele está queimando em você, você não consegue agir diferente. Sabe? Tem informações que você só tem como informações e elas não se tornaram uma ação ainda porque ela não está queimando ainda. Você ouviu só uma vez. Se ouvir mais vezes, vai queimar. Vai ficar incontrolável, você vai ter que agir. E quando você agir, aí você vai ver resultado. Você não é pago por aquilo que sabe, você é recompensado por aquilo que faz. Então a ação, ela vai vir a partir desse conhecimento consciente, com essa chave, com essa chama, esse fogo no coração, de tanto ouvir sobre aquilo, tanto falar sobre aquilo. Amém? Deus está nos programando, Deus está nos reprogramando para fazer o que Ele mandou. Quando Deus falar, meu irmão, siga nessa direção. Cuidado com as distrações. Vamos orar? Muito obrigado pela sua presença. Obrigado por você ficar aqui até o final, por fazer parte da série. Obrigado por você que compartilha, que curte, que envia. Obrigado. Faça isso sempre. Não pare.
Para você que também vai no Spotify, vai no YouTube, obrigado por você estar ali. Eu sei que é para abençoar a sua vida, mas eu te agradeço, porque ao abençoar a sua vida, eu sou abençoado também. Há pessoas que alcançam mais, são alcançadas por essa mensagem. Então você está sendo uma bênção para muita gente. Vamos orar. Pai amado, na tua presença estou nessa manhã. Deus, nós queremos te agradecer pela vida e pela saúde. Senhor, que tempo precioso que a gente passou aqui. Gente sendo tocada, a gente sendo transformada, Pai, pela tua palavra. Eu já estou vendo o que o Senhor está fazendo. Grandes coisas. Nós vamos deixar todas as distrações, barulhentas e sutis, e caminharemos em direção ao teu propósito. Cumpra em nós o teu propósito. Eu viverei o teu propósito. É por isso que eu assumo esse compromisso. Hoje será mais um dia para a tua glória. Amém. Amém. Deus te abençoe. Semana que vem tem tema novo, tem série nova, toda terça, quarta, quinta, 6h59 da manhã, aqui pelo Instagram. Amanhã já está no esboço do WhatsApp, do grupo exclusivo, o link está na bio. Hoje ainda está no Spotify, no YouTube, essa live aqui, estão as 3 partes lá. Espero você semana que vem, tenha um ótimo final de semana, tenha um ótimo dia. Eu estou muito feliz, espero que você também esteja feliz com tudo que você aprendeu. Agora sai por aí vivendo o que Deus te deu e muito cuidado com as distrações, porque você vai viver tudo que Deus sonhou. Tudo que Deus sonhou. Um abraço e até o próximo devocional.